paz seja com todos, irmãos. Estamos aqui na comunidade reformada, transmitindo para vocês ao vivo o culto desse domingo. E nós queremos fazer uma oração junto com vocês aí na sua casa. Nós vamos orar, começando esse mais um dia de louvor, de adoração, para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos. Nós vamos estar transmitindo nesse domingo, Senhor, para cada irmão. Queremos estar entrando em cada casa agora, através desse aparelho, do telefone, do computador, com cada irmão aqui, para juntos podermos adorar, louvar o nome, bendizer ao Senhor, poder contemplar tua presença junto com cada irmão. Nós te damos glória nesse dia, nós te bendizemos nesse dia. Que o Senhor possa nesse dia, Senhor, purificar as nossas vidas, perdoar nossos pecados, limpar a nossa mente, nosso coração, daquilo que nós falamos, pensamos, agimos, que não te agradou, Senhor. Limpa agora, visita agora cada lar, casa, visita cada irmão nessa hora, cada criança, cada casal, Senhor, visita nessa hora, visita essa casa, Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos para que haja nesse dia de hoje paz nesse lar, paz, Senhor, em nome de Jesus. Aquieta a alma de cada irmão, a alma de cada pessoa que está nos ouvindo nesse dia, Senhor. Tira a turbulência da sua casa, tira a agitação, Senhor, tira nesse dia, Senhor, que haja nesse dia de hoje uma disposição vinda do Teu Espírito Santo para poder ouvir a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Prepara os corações nessa hora para ouvir a palavra do Senhor, a palavra do Senhor que irá ser ministrada, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua palavra alcance cada coração, alcance cada família, que a Tua palavra nesse dia de hoje vá, Senhor, e traz transformação no lar, e traz transformação na família, Senhor, em nome de Jesus. Nesses dias agitados em que nós estamos vivendo, não só no nosso país, mas no mundo, Senhor, que nesse dia nós oramos para que o Senhor possa trazer paz, Senhor, paz para cada coração. A Tua palavra diz isso, o Senhor mesmo diz isso: eu deixo a minha paz, e a minha paz eu vos dou, eu não vos a dou como o mundo a dá, Senhor. Então nós clamamos nesse dia, nós queremos te louvar, porque o Senhor é o único digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. E nós te bendizemos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cante conosco, querido, nesse dia. O único que é digno de receber consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Mais uma vez, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus
continue falando conosco, Pai, nesse dia. Em nome de Jesus, através da Tua palavra que será ministrada. Nós Te louvamos e nós Te exaltamos, agora e sempre, Senhor. Amém. Graça e paz, queridos, graças a Deus estamos reunidos em espírito para o culto, a adoração ao nosso Deus nesse dia. E o tema, o texto para nossa palavra, a palavra que o Senhor vai nos enviar nessa manhã, é Isaías 59, 1 a 21. Então, os queridos que puderem, abra aí a sua Bíblia ou o seu celular, né? Isaías 59, 1 a 21. Diz assim, nós vamos primeiro orar, e depois ler a palavra do Senhor, para o que Ele pretende, pela sua graça, ministrar aos nossos corações, nessa ocasião. Oremos ao Senhor. Pai Celeste, nós Te damos graças, de todo o coração Te louvamos, pela bondade do Senhor, Tua bondade, Tua fidelidade, a misericórdia, a longanimidade, com que o Senhor tem nos tratado, Senhor. E agora, nós queremos suplicar a Ti, que se compadeça de nós, e que o Senhor venha, Senhor, ministrar aos nossos corações, aos queridos aqui presentes, aqueles que estão ouvindo essa pregação pela internet, que o Senhor, meu Deus, ministre a cada coração, abre cada coração, abre e ministra, ensina-nos, nos ensina, nos dá entendimento, compreensão, luz do Espírito Santo, que a palavra do Senhor encontre espaço, lugar em nossos corações, que ela crie raízes em nossas vidas, Pai, e que essa palavra se transforme em ações, em decisões, em atitudes, em reações santas do Teu Espírito, em cada dia e ocasião da nossa vida, Senhor. Venha nos esclarecer, nos ensinar, venha nos transformar, santificar e libertar pela palavra do Senhor. Também nos dê, Pai, ao ouvirmos a palavra, que o Senhor nos dê ousadia, poder, graça, para comunicá-la aos outros, Pai. Faz que nossas vidas diárias, expressem que nós conhecemos a verdade, que nós conhecemos o Senhor, conhecemos o Deus da verdade. Capacita, guia, usa esse Teu servo, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, usa o Teu servo, fala aos corações, santifica o Teu povo e salva o pecador, e aumenta o Teu reino na terra, e glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, oramos e agradecemos. Amém. Então o nosso texto, Isaías 59, 1 a 21, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, e andam falando mentiras. Concebem o mal, e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide, e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obras de violência,
há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhece o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como urso e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não o há. A salvação, e ela está longe de nós. Porque as vossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade, pelo que o direito se retirou, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso, e desaprovou o não haver justiça. A verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso, e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá. Furor aos seus adversários, e o devido aos seus inimigos. Às terras do mar, dar-lhes-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Queridos, essa pergunta já foi feita por algumas pessoas. De quem é a culpa por essa pandemia que estamos sofrendo? De quem é a culpa? A culpa é do diabo? Certamente Satanás está envolvido na origem, e principalmente, eu não estou dizendo que Satanás é a causa, mas ele está envolvido na origem, e ele está mais envolvido ainda no meio, no desenvolvimento dessa calamidade. E ele está envolvido nas consequências que o mundo, que a humanidade está sofrendo. Mas será que a culpa é somente e principalmente de Satanás? Será que a culpa é da China? A China é a culpada, né? Nós gostamos de procurar culpados, nós humanos, gostamos de procurar culpados, e essa é uma ocasião bastante propícia para fazermos isso. Irmãos, nós podemos identificar várias causas desse flagelo, vários culpados. Muitos dizem que a culpa é do Partido Comunista Chinês, e é verdade, mas ele não é o único culpado pelo Covid-19. Ele não é o único culpado.
Ele é o culpado, mas não é culpado somente pelo Covid-19. Ouça isso. A gripe de 1958 veio da China. A gripe de 1968 veio da China. Em 2002, o SARS veio da China. A gripe suína de 2009 provavelmente veio da China. E agora o Covid-19 veio da China. O máximo líder, o infalível Xi Jinping, é o principal responsável pela propagação mundial da doença. Diz o jornalista e escritor Larry Rotter. E a jornalista Sandra Cohen escreve: o médico que alertou sobre os primeiros casos da doença acabou preso e morreu após ser infectado. E todos os mecanismos de censura entraram em ação para conter a indignação popular. Quando a doença se espalhou, era tarde. Então, queridos, é verdade, o comunismo chinês é culpado e merece toda a condenação por isso. Mas, infelizmente, nós temos de lembrar que essa culpa, essa responsabilidade é secundária. A culpa da China, a responsabilidade dela pela pandemia é secundária. A pandemia de coronavírus é apenas um fruto ou resultado de outras pandemias primárias e piores, muito piores. O Covid-19 é uma pandemia natural, física e social, que é fruto de várias pandemias morais, espirituais. É algo incrível, é algo impressionante, que nós humanos, e aí você já nota o quanto o pecado é enganoso, o quanto o pecado cega, escraviza, manipula o ser humano. Porque nós humanos, nós a humanidade, nos preocupamos demais com o mal natural. E nós combatemos com todas as forças, todos os recursos, utilizamos todas as armas, tomamos todas as precauções contra o mal natural. Mas nós amamos, abraçamos, nos entregamos com paixão ao mal moral. Nós procuramos com paixão e com alegria o mal moral. E aí você já pode ver o quanto Deus é ofendido por isso. Porque o pior atingido, o pior desprezado, rejeitado nesse processo é Deus. Nós odiamos o mal moral, o mal natural, e fugimos dele. E usamos todo recurso para escapar dele. Mas o mal moral, nós não nos importamos, nós o valorizamos. E nos entregamos a ele com paixão. Então você precisa entender isso. Covid-19 é o quê? É uma pandemia natural, física, social, que é fruto de pandemias fundamentais, de pandemias raízes, que são morais e espirituais, e são amadas pela humanidade. São pandemias que a humanidade ama e provoca. Essas pandemias morais, a humanidade ama e provoca com paixão, com intenção e paixão. O amor do ser humano pelas pandemias morais provoca então o quê? A ira de Deus. A ira de Deus, que por sua vez envia aos homens ou não impede as pandemias naturais.
Eu vou descrever agora algumas dessas pandemias morais que toda a humanidade promove e propaga alegremente. A primeira delas é a pandemia do aborto. A pandemia do aborto. Queridos, é contra toda a lógica e a ciência alguém defender que um feto de qualquer idade não seja um ser humano. Contra toda a ciência, qualquer ciência. Nós vemos aí no meio da pandemia muita gente falando de ciência, nós temos que nos pautar pela ciência, né? Mas veja bem, a incoerência, a contradição e até a hipocrisia humana é contra a ciência. A ciência já está mais do que provado, comprovado de modo absoluto, que um feto de qualquer idade é um ser humano. É uma violência sem tamanho assassinar uma pessoa indefesa. No entanto, qual é a conduta do mundo em relação ao aborto? Qual é a conduta da humanidade em relação ao aborto? Isso é o mais escandaloso. É um dos fatos mais assustadores, mais monstruosos, do qual eu não vejo ninguém falando entre os homens. Qual é a conduta do mundo em relação ao aborto? Escute aí. Entre os anos de 2010 e 2017, 56 milhões de abortos foram registrados no mundo. 56 milhões de abortos entre 2010 e 2017. Já existe um número considerável de países nos quais o procedimento é completamente liberado, ou seja, legalizado. E eu faço questão de citar, de alistar para você quais são esses países. Escute aí: Uruguai, Guiana, Cuba, Porto Rico, Canadá, Estados Unidos, Bósnia, Herzegovina, Croácia, Eslovênia, Portugal, Turquia, Armênia, Azerbaijão, Bahrein, Albânia, Áustria, Bulgária, Dinamarca, Eslováquia, Estônia, Grécia, Islândia, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia, Moldávia, Montenegro, Noruega, República Tcheca, Rússia, Suíça, Ucrânia, Itália, Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Kosovo, Romênia, Suécia, Hungria, Holanda, Bielorrússia, África do Sul, Cabo Verde, Moçambique, Tunísia, Cazaquistão, Geórgia, Mongólia, Nepal, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Vietnã, Camboja, Singapura, China, Coreia do Norte e Austrália. Sabe quantas nações? Em quantos países o aborto é algo normal, normalíssimo? 63 países do mundo, 63 nações. E veja um dado ainda mais assustador. Assim como no Canadá, o aborto na China e na Coreia do Norte não tem restrições de semanas de gestação ou de motivos. As mulheres podem realizá-lo no serviço público de saúde quando desejarem. Não nos admira que a China e a Coreia do Norte façam isso, mas Canadá,
Algumas ideias, queridos, que me impressionam são estas. O debate central sobre o aborto gira em torno da legalização dele. Ou seja, o debate central é se o aborto deve ser legalizado ou não. Só isso. A questão inicial de se um aborto é moralmente correto e se ele é um crime é deixada em segundo plano. Não se debate em torno da pergunta: aborto é moralmente correto? É um crime ou não? Essa não é a questão central, não é o que preocupa os legisladores e o povo em geral. O aborto deve ser legalizado, olha bem isso. A ideia é que o aborto deve ser legalizado para que as mulheres estejam protegidas dos riscos maiores do aborto clandestino. Então, quer dizer, o foco está nas mulheres. A vida e os direitos da criança não importam. E essa é a realidade em 63 países. Queridos, este mundo é abortista. Esse mundo é assassino de bebês. O que que nós lemos na palavra de Deus? O Senhor viu isso. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver amor, o amor verdadeiro no coração humano. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver o mínimo de temor de Deus no coração humano. Porque se a humanidade hoje tivesse um mínimo de temor de Deus, pelo menos aborto, assassinato de bebês não aconteceria. Todo mundo repudiaria isso. Não há um pingo de temor de Deus nos corações humanos em nossos dias. Eu digo assim, da esmagadora maioria da humanidade. Não há um pingo de temor de Deus, nem temor de Deus. Quanto mais disposição de obedecer a Deus, quanto mais amor verdadeiro a Deus, quanto mais obediência a Deus. Não há temor nenhum. E só por isso eu admiro que Deus ainda esteja suportando a humanidade. Eu me admiro muito mais com essa mega hipocrisia a respeito do coronavírus, de que tudo o que importa é salvar vidas. Não é isso que você ouve direto? Tudo que importa é salvar vidas. Então eu pergunto: os bebês não são vida? Não são seres humanos? Não importa salvar os bebês? Só porque eles ainda estão no ventre materno? Claro que isso importa, né? Salvar vidas importa. Mas por que essa cruzada mundial somente contra o Covid-19? Por que toda a humanidade não se levanta contra o aborto? Nós sabemos muito bem a resposta. E o que eu e você, que somos cristãos, fazemos contra o aborto? O que eu e você fazemos? O que nós temos feito? Assim de concreto. Uma pergunta para nós refletirmos. Em segundo lugar, queridos, outra pandemia moral que assola a humanidade. A pandemia das DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Escute isso. Um relatório da OMS revelou que todos os dias no mundo, mais de 1 milhão de casos de doenças sexualmente transmissíveis são registrados.
todos os dias. Mais de 1 milhão de doenças sexualmente transmissíveis são registrados. De acordo com dados mais recentes, em 2016, houve mais de 376 milhões de novas infecções de clamídia, gonorreia, sífilis e tricomoníase. 4 doenças sexualmente transmissíveis. O que se tem feito contra essa calamidade? Apenas 2 coisas. A campanha Use Camisinha, faça sexo seguro, e a distribuição então da camisinha. Estamos aí combatendo o coronavírus, dizendo que o que importa é salvar vidas. Mas o nosso ministro da Saúde e muitos outros já sabiam que o vírus estava se espalhando pelo mundo, já estava no Brasil, na época do carnaval, mas o carnaval foi realizado. Não se proibiu o carnaval, não se cancelou o carnaval no Brasil. E agora estão aí com todo esse movimento, de não proliferação do vírus. Quando ele já estava, milhares e milhares de pessoas já estavam sendo infectadas nos dias de carnaval, e pelo menos algumas das nossas autoridades, pelo que se sabe com certeza, o ministro da Saúde, o ex-ministro da Saúde já sabia disso, mas manteve o carnaval. Então o que se tem feito? Campanha, use camisinha e distribuição de camisinha. Mas quando o cancelamento do carnaval podia salvar muito mais vidas, não se fez nada. O que devia ser feito além disso? A campanha Evite a Imoralidade Sexual. Evite a promiscuidade sexual. Mas por que não se faz isso? Nem pais, maioria dos pais, os governantes e até líderes eclesiásticos. Por que não se faz isso? Porque uma sociedade humanista, uma sociedade que prioriza, uma sociedade centrada na satisfação absoluta do coração humano, não tem autoridade moral para fazer o que deveria contra essas doenças. Não tem autoridade moral. Por isso a pandemia só aumenta. Essa pandemia de DSTs só aumenta. Veja isso. A sífilis, mal provocada por uma bactéria, volta a ser motivo de preocupação, agora entre profissionais de saúde. E esse mal não vem sozinho. Outras doenças sexualmente transmissíveis e conhecidas do homem, há milhares de anos, parecem ter retornado com a força de uma praga bíblica. E com certeza é uma praga que tem relação com a Bíblia. Quem avisa é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano, o CDC. Só nos Estados Unidos, os números de episódios de sífilis, gonorreia e clamídia registraram em apenas um ano aumento de 15,1%, 5,1%, 2,8% respectivamente. No Brasil, o cenário estimado não é muito diferente. Como apenas os casos de HIV e de sífilis em gestantes e bebês são notificados obrigatoriamente ao Ministério da Saúde, é difícil ter estatísticas gerais mais fidedignas. DST virou tabu no país. Ninguém mais toca no assunto. E o pior é que se minimiza o real risco de contágio. Critica
a médica Márcia Cardial. Qual é a causa da pandemia das DSTs? É uma pandemia moral e subjacente, chamada promiscuidade sexual. Promiscuidade sexual, encorajada por 90% encoraja o sexo de qualquer maneira, sem regras, sem limites, sem princípios morais, sem respeitar princípios morais, principalmente se falar de princípios dados por Deus, determinados por Deus. 90% da humanidade não quer saber de obedecer princípios divinos quanto à prática sexual. Deus está vendo, queridos. Deus está vendo essa mega iniquidade e essa mega hipocrisia da humanidade. Terceira pandemia. A pandemia da homossexualidade. A pandemia da homossexualidade. Quero deixar claro que cristãos genuínos não têm nada contra pessoas homossexuais. E não cometem violência física ou verbal contra homossexuais. Porém, os cristãos têm o direito natural de não concordar com a ideologia LGBT e com as práticas homossexuais. Nós temos o direito de dizer duas coisas sobre o homossexualismo. Os cristãos têm direito de dizer duas coisas, com base nas Escrituras. Primeiro, a atração e a prática da homossexualidade são pecados contra Deus e contra a ordem de Deus para a sociedade humana. A atração e a prática da homossexualidade são pecados, são ofensas, são agressões a Deus, são violações da lei, da vontade, da santidade de Deus. E são pecados contra a ordem de Deus para a sociedade humana. Aí você diz, pastor, mas a atração homossexual também é pecado? Sim, sim. É simples. Assim como eu que tenho a minha esposa, qualquer sentimento, atração sexual que eu tiver por outra mulher, que não seja a minha esposa, essa atração por outra mulher é pecado. Assim também a atração por qualquer pessoa do sexo, do mesmo sexo, é pecado, não tem muito mistério nisso. Segundo lugar, a degradação homossexual é uma manifestação da ira de Deus sobre pessoas que rejeitam o conhecimento de Deus e adoram ídolos diversos. Um desses ídolos é o sexo corrompido, o sexo depravado, o sexo fora do plano da determinação de Deus. Guarde isso. Os cristãos têm direito de dizer isso. A degradação homossexual é uma manifestação da ira de Deus sobre pessoas que rejeitam o conhecimento de Deus e adoram ídolos diversos. Um deles, o sexo corrompido. Veja a palavra de Deus. Nós lemos em Romanos capítulo 1, verso 18, 21 e 23 a 27. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que desprezam a verdade pela injustiça, que trocam a verdade pela injustiça.
Verso 21, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Está vendo? O que diz a palavra de Deus? Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências, ou seja, as paixões desregradas do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Queridos, num país democrático, qualquer um tem o direito de ser homossexual. Qualquer um tem o direito de ser homossexual, como tem o direito de se divorciar, de se embriagar, de se suicidar. Eu respeito esse direito. Não estou falando contra isso, cada um faz o que quer com a sua vida. Eu não tenho autoridade para tentar impedir ou proibir as pessoas de fazer o que elas quiserem com seus corpos, com as suas vidas. Nenhum ser humano tem autoridade para isso. Tem direito de fazer isso. Porém, esse direito de ser homossexual, de viver na homossexualidade, esse direito não é dado por Deus. Nem todo direito civil é direito divino. Nem todo direito que o Estado concede ou preserva para o ser humano é direito divino. Como ninguém tem direito diante de Deus de se divorciar, de se embriagar ou de suicidar, não tem direito de ser homossexual. A questão é direito concedido pelos homens, e a outra questão é direito dado, determinado por Deus, o que eu chamo de direito natural ou criacional. A ruína da humanidade é combater o mal moral, enquanto aprova a sua causa. A ruína da humanidade é combater o mal natural, por exemplo, a doença, quando aprova a sua causa, o mal moral, como a homossexualidade. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver verdade, racionalidade nos corações humanos e nas condutas e nas leis humanas. O Senhor viu isso e desaprovou. E ao desaprovar, nós sabemos, quando Deus desaprova e nós continuamos no mal, nós sabemos o que acontece. Quarta pandemia que eu quero citar é a pandemia da corrupção. A pandemia da corrupção, que é uma marca da sociedade, não é só dos políticos, uma marca da sociedade brasileira. Porque a ira de Deus cai e continuará caindo sobre o Brasil se o nosso povo não se arrepender. Eu vou citar
4 razões superficiais que sinalizam a calamidade ética do nosso povo. 4 razões que mostram, são amostras da calamidade ética da nação brasileira, nesse aspecto da corrupção. Primeiro, conhecido por todos que não querem ser cegos, conhecido por todos que não escolhem ser cegos. Primeiro é a corrupção petista. Talvez você já saiba disso, talvez você nunca tenha ouvido isso. Essa informação, o ciclo do Partido dos Trabalhadores no poder durou exatas 698 semanas e 5 dias. Da posse de Lula em janeiro de 2003, ao afastamento de Dilma em maio de 2016, os escândalos políticos e casos de corrupção sempre estiveram presentes no primeiro escalão do governo. Ao todo, as denúncias comprovadas nos últimos 13 anos somam mais de 47 bilhões em desvios. Presta atenção, eu não falei 47 milhões, 47 bilhões em desvios do dinheiro público. 300 milhões de reais foi o que o PT roubou entre 2002 e 2014, só para campanhas. Além disso, tanto Palocci como Marcelo Odebrecht confessaram que outros 300 milhões de reais foram depositados em uma conta corrente, apelidada de Amigo, para uso pessoal de Lula e Dilma. Segundo sinal, a cumplicidade de uma parcela significativa do povo brasileiro com a corrupção. Com Lula preso por corrupção, veja quantos votos o PT obteve no segundo turno da eleição de 2018. Fernando Haddad teve 44,87% dos votos, o equivalente a 47.038.963 votos. 47 milhões, 38.963 votos. Isso me deixou abismado, porque eu tinha a impressão que o povo brasileiro enxergava as coisas. Terceiro sinal, Lula está solto. Lula está solto. E está com o nosso dinheiro, vivendo como rei, aí para fora. Quarto sinal, há um movimento poderosíssimo de políticos, artistas, imprensa, juízes do STF e outros da sociedade para derrubar um governo onde não há qualquer indício de corrupção, que é o governo atual. O que essas pessoas querem? O que essas pessoas pensam? São pessoas, queridos, não são imorais. Elas são amorais. Não há nelas sentido de moralidade. Não há nelas qualquer senso de certo, de errado, de bem e de mal. O Senhor viu isso. Esses dados assim, bem conhecidos que eu passei para você, o que eles provam? Cerca da metade, pelo menos metade do povo brasileiro, não se importa com honestidade,
ética, justiça, integridade. Não se importa. Tirando aqui as crianças, né? Tirando aqui as crianças, que já estão sendo doutrinadas para esse tipo, que estavam pelo menos até o final de 2018, sendo doutrinadas para esse tipo de atitude moral, para esse tipo de postura amoral. Tirando essas crianças, parece-nos que a metade do povo brasileiro não se importa com integridade, justiça, ética, honestidade. Isso tudo acontecendo. E o brasileiro aí, querendo se salvar somente do coronavírus. Que gigantesca contradição e hipocrisia. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. E a última pandemia que eu quero mencionar, porque nós não temos a semana toda, a última pandemia, que é a do secularismo, a pandemia do secularismo. O que é secularismo? Essencialmente, secularismo é o esforço para banir Deus e o cristianismo da vida humana e da sociedade. Isso é secularismo. O esforço aí, pertinaz, frenético, para banir Deus, para banir o cristianismo, para lançar fora Deus, valores, princípios cristãos, da vida humana, do coração humano e da sociedade. No mundo ocidental isso vem acontecendo desde o século XVIII. O secularismo prega o seguinte, veja aí quais são algumas ideias secularistas. Tudo que importa é a melhor vida, é você ter a melhor vida aqui e agora. Se Deus e o mundo espiritual existem, dizem eles, não temos como saber, e além disso, esse tema é irrelevante. Religião é destrutiva, ou é desnecessária. Nós humanos temos o direito de determinar o que é felicidade, o que é família, o que é casamento, e como queremos fazer sexo, e assim por diante. Nós temos o direito de determinar o que é família, o que é casamento, o que é felicidade. Nós temos o direito de determinar como fazer sexo, e tudo mais. E ainda, o que pregam os secularistas? Ninguém deveria manifestar a sua fé publicamente, deveria mantê-la na esfera privada. Verdade absoluta não existe. Verdade é o que funciona, que dá resultados e me faz feliz. A vida humana não é mais valiosa do que a dos animais. O centro da existência humana deve ser dinheiro, conforto e prazer, ou seja, aproveitar o máximo dessa vida. Mas, queridos, o pior é outra forma de secularização. O pior é a secularização da igreja, que se diz evangélica. Veja alguns elementos dessa secularização. Muitas festas de casamento evangélicas são marcadas por roupas sensuais, bebidas alcoólicas, músicas mundanas, danças carnais e embriaguez.
Você quer ver uma testemunha disso? Assista um vídeo sobre secularismo, feito pelo pastor Hernandes Dias Lopes, que é testemunha pessoal dessas coisas. Festas de casamentos de evangélicos são marcadas por roupas sensuais, músicas do mundo, bebidas alcoólicas, danças carnais e embriaguez. Está acontecendo todo dia. Jovens crentes, jovens que confessam Cristo, saem da igreja e vão para as boates e danceterias. Os cultos do meio de semana em muitas igrejas estão vazios. Várias denominações evangélicas não têm mais escola dominical. E por outro lado, elas têm festa junina evangélica, carnaval evangélico. E os cultos dessas igrejas são essencialmente show e entretenimento. Na maioria das denominações, os cultos não são feitos para servir a Deus, mas são uma tentativa de induzir Deus a servir o homem. 2 exemplos disso são a teologia da prosperidade e a confissão positiva. O divórcio e o recasamento são tão comuns na igreja quanto no mundo. Separa-se por qualquer coisa e casa-se de qualquer jeito, entre pessoas que se chamam seguidoras de Cristo. Separa-se de qualquer jeito, por qualquer coisa, e casa-se novamente de qualquer jeito. Milhares de evangélicos não expressam confiança e dependência de Deus na prática. Eles quase não oram, não leem a Bíblia, nem lê, quanto mais estudar. E faltam muito, são muitos ausentes dos cultos. Milhares de pais cristãos investem mais tempo e dinheiro na educação secular dos filhos do que na educação bíblica deles. Meus irmãos, tudo isso acontecendo no mundo e na igreja. Você acha que Deus não fará nada? Você acha que Deus vai nos poupar assim com facilidade de pragas semelhantes a essa que estamos vivendo agora? O coronavírus é castigo para a humanidade anticristã e disciplina para os que confessam Cristo, mas vivem amando o mundo. E se esses que confessam Cristo, mas vivem mundanamente, não se arrependerem, é prova de que são ímpios. Eu pergunto, será que tem algum evangélico se humilhando, se quebrantando, se arrependendo dos seus pecados, abandonando os seus pecados, pelo fato de estar sendo atingido, ou sendo grandemente ameaçado por essa pandemia? Será quantos evangélicos estão se quebrantando, se humilhando, confessando, se arrependendo e abandonando seus pecados? Quantos evangélicos estão fazendo isso? Porém, saiba isso, querido. Deus não vai parar nessa pandemia. Deus não vai parar nessa pandemia. Coisas piores virão. Fala amém, irmão.
Coisas piores virão. Se você não acredita é porque não conhece a Bíblia. Mas, queridos, há uma notícia animadora. Há uma notícia animadora. No meio de tudo isso, Deus guardará, sustentará e dará vitória àqueles que o amam e o servem de coração. Espero que você tenha essa consciência, que essa verdade conforte, sustente, fortaleça, anime o seu coração. No meio dessa calamidade, dessa praga que assola o mundo, no meio desse mal terrível, e de outros que virão, piores, Deus guardará, Deus sustentará, Deus confortará, Deus dará vitória àqueles que são seus, àqueles que o amam e o seguem em Cristo Jesus. Por isso, concluindo essa palavra, eu quero mostrar como Isaías 59 se relaciona com tudo isso que eu disse até aqui. Primeiro, Deus menciona nesse capítulo 59 de Isaías, Deus menciona os pecados, naquela época, quando o texto foi escrito, referindo-se à condição caótica, à calamidade moral e espiritual da nação de Israel. É disso que o texto está falando, da calamidade moral e espiritual da nação de Israel, quando o profeta Isaías realizou seu ministério. E o povo de Israel é um tipo da humanidade como um todo, que recebe a revelação de Deus, recebe o conhecimento de Deus, mas escolhe endurecer o coração e viver sem Deus, longe de Deus. Não viver para Deus, mas viver para si mesmo. Israel é um tipo de toda a humanidade. Portanto, Isaías 59 é uma palavra, não é para o Israel nacional somente, não era só para aquele povo, é para a humanidade toda. O que Deus nos diz aqui nesse texto? Primeiro, Deus menciona os pecados que fazem que Ele não abençoe, mas castigue os homens. O pecado aqui é definido como, e veja se não é comum, mais do que comum, essas práticas na humanidade do século 21. Deus define o pecado nesse texto como derramamento de sangue, iniquidade, mentiras, língua maldosa, descaso com a justiça e a verdade. Não é isso que nós temos observado? Idolatria, adoração de ídolos religiosos e seculares, colocação de coisas em lugar de Deus, amor e dedicação e lealdade a coisas e pessoas, ídolos religiosos em lugar de Deus, autossuficiência, violência, predisposição permanente para o pecado, desregramento moral, engano teológico deliberado, desprezo às verdades reveladas por Deus, através dos profetas e na lei que já estava escrita naquela época, aversão a Deus, rebeldia, falsidade, perseguição ao justo. Não é disso que o texto está falando? Não é desse mundo? Não é dessa sociedade que o texto está falando? Segundo, algumas consequências do pecado são citadas pelo profeta. A ausência do bem, ou seja, a ausência
da bênção de Deus na vida do povo, ausência de sinais da bênção de Deus na vida da nação, desolação, escuridão, desorientação moral, espiritual, intelectual, desorientação emocional, decepção. Terceiro, Deus diz nessa passagem de Isaías 59, que Ele não deixará barato a baderna moral escolhida pela humanidade. Verso 18, ele diz: segundo as obras deles, assim retribuirá, o Senhor retribuirá, furor aos seus adversários, e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhes-á a paga. E você quer saber o que vai acontecer? A mega pandemia moral desse mundo só vai aumentar até que a ira de Deus se derrame completamente sobre a humanidade. Não há esperança de que a humanidade vai se arrepender das suas pandemias morais e espirituais. Só vai aumentar o mal, até que a ira de Deus se derrame completamente sobre os homens. Mas querido, você que está talvez aflito, angustiado, você que está talvez bastante temeroso, ansioso, até com essa palavra que você está ouvindo, eu quero te dizer finalmente que há saída para você, há escapatória para você, há esperança para você, se você quiser ser salvo. Se você quiser ser salvo, há saída para você. Não adianta. Eu não vou afirmar para você, porque não é verdade da Escritura, que moral e espiritualmente o mundo vai melhorar. A gente fala tanto, né? Nós precisamos lutar por um mundo melhor. Não haverá, querido, um mundo melhor, moral e espiritualmente. E você sabe por quê. Nessa pregação ficou claro as razões. Que não há esperança de um mundo melhor, moral e espiritualmente, do ponto de vista de Deus. Pode sim haver um mundo melhor, do ponto de vista humanista, do ponto de vista secularista. Pode haver um mundo melhor do ponto de vista científico, ideológico. Mas do ponto de vista de Deus não haverá mundo melhor. Isso quer dizer que verdadeiramente, o mundo não vai mudar para melhor. Não vai mudar para melhor. Por isso que a Bíblia diz: retira-te dela, retira-te da Babilônia, povo meu. Retirai-vos dela, povo meu. A saída para você, a escapatória para você, a esperança para o seu coração e sua vida, se você quiser ser salvo. Isaías diz que há um remanescente, em Isaías 59, Isaías diz isso: há um remanescente que se converterá e será salvo pelo Redentor de Deus, enviado por Deus. A saída, a esperança para quem quiser ser salvo, porque Deus enviou um Salvador para nós. Deus enviou um Redentor para aqueles dentre a humanidade que quiserem abandonar o navio da destruição e entrar no barco
da salvação, que é Jesus Cristo, o Redentor enviado por Deus. Veja os versos 16, 19 a 21. Viu Deus que não havia ajudador algum, não havia Salvador, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Dentre esses homens perdidos, caídos, dentre essa humanidade depravada, não havia um Salvador, não havia um Redentor, para mim e para você, para a sua família, para o seu vizinho, para os seus amigos. Não havia um Redentor. Mas olha o que Deus fez, que diz o texto: pelo que o seu próprio braço, o braço de Deus, lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Aleluia. A salvação de Deus vem através da sua justiça. Ele traz pelo Salvador a justiça para o pecador. Ou seja, ele traz a justificação. E é por esse caminho da justificação do pecador que crê, que se arrepende, crê e se converte a Cristo. Por esse caminho vem a salvação. Por isso que o texto diz que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Verso 19: temerão, pois, olha bem aqui, o que vai acontecer com alguns da humanidade. Pode ser você, pode ser a sua família. Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Pois ele virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião. Sião é a igreja, viu? Sião é o povo eleito de Deus. Virá o Redentor aos eleitos de Deus dessa terra, e aos de Jacó, que também representa aqui o povo eleito de Deus, que se converterem, diz o Senhor. Verso 21, quanto a mim, diz o Pai Celeste, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti, sobre Isaías, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Se você se converter a Cristo, se você amar, obedecer a Cristo, se você se arrepender dos seus pecados, e se entregar de coração, se render ao Redentor de Deus, está dizendo que haverá salvação. A palavra de Deus não se apartará da sua boca, nem da dos seus filhos, nem dos filhos dos teus filhos, desde agora e para sempre. Se você for um cristão verdadeiro, um servo de Deus fiel nessa terra, há uma grande probabilidade de que os seus filhos, seus netos, quem sabe, toda a sua descendência vai escapar da ira final de Deus que virá sobre a humanidade por causa dos pecados dela. Qual é a esperança para quem deseja proteção e salvação? Qual é então a esperança para quem deseja a proteção e salvação de Deus? No meio desse caos moral, espiritual, esse caos de morte que tem sido a humanidade. Essa esperança é expressa da seguinte forma, escute. Primeiro, Deus enviou um Redentor para os pecadores. Verso 16. Aí começa a nossa esperança. Há um Redentor, há um Salvador, há um intercessor. Louvado seja Deus. Podemos ser salvos, queridos. Podemos ser justificados pela graça de Deus, pela justiça de Cristo. Podemos ser aceitos por Deus. Segundo, o Redentor salvará os que se converterem.
os que se converterem. Verso 20. Então há um Redentor, aí começa a nossa esperança. Jesus Cristo veio, Ele viveu sem nenhum pecado, Ele sofreu na cruz a condenação dos nossos pecados, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele reina nos céus, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Portanto, há salvação para aqueles que se converterem a Ele, a Jesus, o Redentor enviado por Deus. Terceiro, o Redentor não trabalhou em vão. O profeta diz que de toda a terra, o Espírito Santo trará um remanescente a Cristo. Um remanescente da humanidade, escolhido, eleito, amado por Deus, desde antes da fundação do mundo. O Espírito Santo trará de toda a terra esse remanescente a Cristo. Nem toda a humanidade perecerá no lago de fogo e enxofre. Nem toda a humanidade irá de mal a pior. A verdadeira igreja de Cristo, os convertidos a Cristo, irão de bem a melhor. Como diz Paulo, em todas essas coisas aí, aflições, tribulações, pandemias, pragas que atingem o mundo, em todas essas pandemias morais, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aqueles que formam o remanescente resgatado pelo Redentor de Deus. Esses são mais do que vencedores. Quarto lugar e último, com esse remanescente, que é a igreja verdadeira de Cristo, diz o texto, Deus fez uma aliança eterna. E a aliança da graça é aquela que Deus fez com Abraão, lá no livro de Gênesis, capítulo 15, capítulo 17. Essa aliança é inquebrável, indestrutível, é a aliança eterna. Aqueles que são de Cristo, são filhos de Abraão, estão na aliança da graça, na aliança eterna com Deus, e essa aliança lhes garante vida e segurança perfeita no reino eterno de Deus. Olha, eu quero que você lembre disso. Você não terá vida plena, você não terá a vida sonhada por você. A vida que você sonha, você não terá nesse mundo. Você não terá segurança perfeita. Aliás, se nós sofremos no mundo, por estarmos nesse mundo, sofremos ainda mais por sermos discípulos de Cristo. Não há segurança perfeita neste mundo. Mas a Bíblia diz que há vida e segurança perfeitas no reino eterno de Deus para aqueles que são de Cristo. Essa vida nós já começamos a desfrutar agora. Essa vida eterna, perfeita, que Cristo traz para os que se convertem a Cristo. Já começamos a desfrutar essa vida agora. E essa segurança também, porque nada acontece comigo e com você, com aqueles que são filhos de Deus em Cristo. Nada nos acontece de mal que não cumpra um perfeito propósito de Deus para as nossas vidas. Nada acontece de mal conosco que não seja para o nosso maior bem. Então nós temos segurança. Temos segurança. Se você está em Cristo, saiba disso. Você não vai morrer de coronavírus, se esse não for o propósito de Deus. E se você morrer, isso cooperou para o seu maior bem. Claro que com isso eu não estou dizendo que você não tem que tomar as precauções e viver com a prudência necessária para não ser infectado ou contagiado e para não ficar doente. Mas só estou dizendo que para aqueles que são de Cristo,
Nada acontece que não coopere para o seu maior bem. Eu pergunto então, querido, você quer ser salvo das pandemias do pecado e da ira de Deus, que só vão aumentar até o fim deste mundo? Seja um daqueles, seja um destes, que de coração se convertem a Cristo e seguem a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, em Cristo e para a glória de Cristo. Oremos. Pai Celestial, eu agradeço a palavra do Senhor que foi ministrada aos nossos corações nesse instante. Eu te suplico, ó Deus, que o Senhor se compadeça de nós, se compadeça, e pelo teu bendito Espírito Santo, o Senhor venha, Pai, ao nosso encontro. Deus, nós somos tão frágeis, tão deficientes, tão precários. O Senhor sabe, Pai, melhor do que nós o que nós somos. Somos miseráveis. O pecado habita em nós. O pecado nos deteriora, nos desgasta, nos enfraquece. Deus, a nossa fé é tão limitada, tão pequena. Nossa esperança em Ti também. Nossa força, Pai, muitas vezes parece que não existe. Não temos força a não ser o Senhor. Nós te suplicamos, Deus, aplica a Tua palavra em cada coração. Faz que nós, Pai, vivamos diferentes deste mundo. Que cada cristão viva de um modo que seja luz nessas trevas, nesse mundo tão tenebroso no meio do qual nós estamos. Deus, o Senhor não nos chamou para mudar o mundo para melhor. Tudo que nós falamos aqui, Pai, o chamado do Senhor é que cada um de nós seja sal da terra e luz do mundo. Faz cada um entender isso e se comprometer com isso. Que a nossa vida, Pai, seja o contrário das trevas. Que a nossa vida traga sal, traga sabor para esse mundo. A nossa vida resplandeça nas trevas. Que nós sejamos luzeiros neste mundo. Esse é o chamado do Senhor. Faz que cada um, à luz dessa palavra, se comprometa mais, se dedique mais, se prepare mais, para ser sal da terra de fato, para ser luz do mundo de fato, Pai. E faz que aqueles que estavam sem esperança, temerosos, desanimados, sejam cheios de ânimo, de confiança no Senhor, de esperança no Senhor, porque em Cristo temos vida, temos segurança. Em Cristo temos o cuidado perfeito da parte do Senhor em qualquer tribulação. Conforta e consola cada coração pela Tua palavra. E Deus, aquele que ouviu ou ouvirá essa mensagem, essa palavra que não tem Cristo ainda como Senhor e Salvador, faz essa pessoa se converter, Pai. Age no coração dela pela Tua infinita graça. Quebranta, vivifica, ressuscita o pecador que está ouvindo a palavra do Senhor. Que tem ouvido, ressuscita ele. Dá-lhe a fé, o arrependimento para a vida eterna. E faz que ele entre nesse rol, nesse grupo, ó Deus, daqueles que são o Teu povo escolhido. A Tua igreja fiel. Que ele escape, Pai. Que essa pessoa que ouviu a Tua palavra escape da condenação e destruição desse mundo, que infelizmente vai se agravando e se agravando. Que que essa pessoa que ouve a Tua palavra escape da humanidade caótica, que vai se tornando cada vez mais depravada,
e escape da ira do Senhor que finalmente virá sobre este mundo. Conceda salvação para aquele que ouviu a palavra do Senhor. Faz que essa pessoa creia e se arrependa e siga a Cristo. E também se torne a partir de hoje sal da terra e luz do mundo. Eu oro, Pai, esperando na Tua graça, confiando na Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.